E dando sequência à nossa série especial neste mês de Setembro Amarelo, agora eu tenho o prazer de conversar com o professor e psicólogo Robson Ferreira. Professor, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Cláudio. Para a gente é sempre um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, um pouco da caminhada que a gente tem, e no momento e num assunto extremamente importante e oportuno para a época e o mês em que nós estamos vivendo. Vamos falar de coisas que as pessoas não gostam muito de falar ou têm medo de falar, né, professor? Começando aqui, falar sobre suicídio. Pode encorajar alguém a cometer suicídio? A gente ouve falar muito sobre isso. Qual a visão do senhor sobre esse tema? Cláudio, é interessante a gente, primeiro de tudo, perceber o quanto a nossa sociedade ela é composta por mitos. E está aí um dos mitos que nós vivenciamos. Falar sobre suicídio, embora possa ser algo que as pessoas evitem falar, evitem usar inclusive a terminologia, o termo específico, trazendo para questões de automutilação, autoextermínio e coisas do tipo, é extremamente importante que a gente trabalhe os temas como eles são ditos, propriamente dito, né? Então, é mito, tá? A gente não falar de suicídio, ou se nós falarmos de suicídio, nós estaríamos aí, então, motivando, fomentando, trazendo essas questões para fazer com que esses dados aumentem. Na verdade, isso tudo é um processo que a gente precisa falar, né? Então a gente precisa colocar na mesa, a gente precisa trazer para o palco tudo aquilo que afeta o ser humano, e nada melhor do que trazer para o palco a palavra, o termo, aquilo que de fato existe dentro da construção. Então, falar de suicídio não é efetivamente um fato de motivar ou levar a um aumento ou a uma supervalorização desse assunto, tá? Na verdade, eu estou dizendo para alguém que esse tema é um tema comum e preocupante. Nós temos aí, enquanto falamos de autoextermínio, quando falamos de suicídio, um problema de saúde pública. E não há como melhorar a situação da população, melhorar a situação da saúde mental, melhorar a situação do autocuidado, se nós não falarmos as coisas como elas são de fato. Muito bem, professor. Ligado aí sobre o autoextermínio, pessoas que falam, né, sobre suicídio, diferente da que não falam, só querem chamar a atenção e não têm intenção real de se machucar, é só uma conversinha, ou como que é? Como o senhor vê essa situação? Vamos pensar o seguinte, Cláudio, é importante que a gente perceba que todas as vezes que nós observamos pessoas ao nosso redor, elas dão sinais por aquilo que falam e dão sinais por aquilo que calam. Nós costumamos dizer muito em psicologia que existem dores que falam e dores que calam. Então vão existir sujeitos que são mais verbais, que vão deixar explícitos os seus desejos, as suas necessidades e as suas vontades, e vão existir pessoas que vão dar indícios. Indícios comportamentais, indícios verbais, comportamentos que doravante passam a ser comportamentos que naquele sujeito não eram observáveis e que a partir de um determinado momento ele passa a ser observável. Então o que a gente precisa perceber dentro dessa perspectiva, Cláudio, é que existem dores que falam e dores que calam. Existem personalidades que são mais ávidas a verbalizar aquilo que estão sentindo e existem personalidades que são mais afetas a calar, a se fechar. Mas entendendo que, como nós somos seres verbais e não verbais, a rotina, o cotidiano, as pessoas que estão em volta vão perceber um ato de mudança comportamental naquele sujeito. E professor, e se alguém está determinado a se suicidar, nada pode impedi-lo ou tem alguma coisinha ali que pode ajudar a não cometer o autoextermínio? É interessante, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, que há no sujeito sempre o respeito pela sua opinião e pelo seu desejo. É difícil a gente perceber que quando esse sujeito está determinado, parece não ter nada a se fazer. Mas entenda,
que sempre há o que fazer. Sempre há um momento, sempre há uma luz, há aquele que não consegue achar nesse determinado momento uma luz. Entenda que esse sujeito que verbaliza ou que tem as suas ideações suicidas, ele não quer efetivamente morrer. Ele quer sanar a sua dor. Ele quer eliminar aquele problema ao qual está gerando uma pane no seu sistema. Então, o que nós precisamos perceber é: há sempre uma saída. Há sempre uma maneira de ressignificar a sua caminhada. Quando nós pensamos em um sujeito que vem para um processo psicoterápico, Cláudio, a gente vai perceber que esse sujeito, ele está pedindo socorro. E muitas vezes ele não consegue achar, com as ferramentas que ele tem, com os arcabouços teóricos que ele tem, com a vivência que ele tem e com a história de vida que ele tem, uma resposta. Então, em processo psicoterápico, ele vai ter um desvelamento daquilo que realmente acontece na sua vida. Muito bem. Professor, as pessoas que tentam suicídio são sempre mentalmente doentes? Às vezes, existem muitos comentários assim: nossa, a pessoa estava tão bem, fez isso. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso, desse fato aí? Se são doentes realmente quem comete esse autoextermínio, ou não precisa estar doente, só ali 880, pega e faz? Nós temos duas frentes de raciocínio nesse sentido, tá, Cláudio? A primeira delas é que grande parte das ideações suicidas, elas estão intimamente ligadas a algum tipo de transtorno de ordem emocional. Por isso que quando a gente trabalha esses casos em processo psicoterápico, por exemplo, a gente sempre trabalha de braços dados com a psiquiatria. Por quê? Porque além de haver o transtorno ali instalado, você tem que causar o equilíbrio, que geralmente é trazido com a psiquiatria, através dos medicamentos, através de uma terapia medicamentosa, e o processo psicoterápico. Então, grande parte dos casos são ligados a transtornos de fundo emocional, mas nem todos os casos são ligados a transtornos emocionais. Então, essas duas frentes de raciocínio. Uma, alguns casos são ligados a transtornos emocionais. Outros não. Outros são, por exemplo, ligados a comportamentos onde o sujeito encontra uma encruzilhada, onde ele não sabe por onde sair, ele não tem repertório para poder resolver aquela situação. Professor, muito obrigado pela participação. Deixa o espaço aberto aí para suas considerações e falar onde o pessoal pode estar te encontrando aí. Bom, Cláudio, primeiro de tudo, eu só tenho a agradecer a deferência que é feita a mim, agradecer não só pela deferência feita a mim, mas também pela preocupação da TVC nesse momento com a saúde mental, com o autocuidado, com a valorização da vida. Tá? Não é aqui um espaço qualquer, é um espaço onde a fala, ela tem autoridade e ela precisa ter autoridade sobre a vida das pessoas. Então, as considerações que nós podemos fazer é simplesmente, ou mais além, de perceber que existe uma necessidade enorme de se gastar tempo, de se gastar caminhada, de se gastar a vida vivendo. Nós precisamos nos importar com os outros. Nós precisamos nos apropriarmos dos outros enquanto um movimento empático. Enquanto um movimento empático. Nós somos e vivemos em uma sociedade doente. Só para você ter ideia, a grande parte dos dados da Organização Mundial da Saúde vão dizer que o suicídio está entre 10 e 25 anos de idade. São as nossas crianças, são os nossos jovens que estão sem sentido de viver. E quais as redes sociais do senhor, professor, para a gente terminar? @RobsonPSI. Se quiserem começar um processo psicoterápico comigo, eu atendo presencialmente, online, lá pelo direct do nosso Instagram. Vocês entrando em contato, a gente passa os dados. Muito bem. Conversei, portanto, com o professor e psicólogo Robson Ferreira.
E o Jornal da Cidade hoje vai ficando por aqui. Mais informações às 18h30 no TVC Notícia. A todos uma ótima tarde, bons pensamentos, vamos juntos, vamos em frente.